Olá, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa e também a sua família. Hoje é o segundo dia do ano, nós vamos ter mais uma reflexão. Nós estamos no propósito de estudarmos a Bíblia Sagrada, isto mesmo, a Santa Palavra de Deus ao decorrer do ano. É a Bíblia Sagrada, com o capelão, juiz de paz, com a esluga do capelão de juiz de paz. O bispo, vários capelões têm recebido, esse adesivo para colocar no carro, na Bíblia, vários capelões. Então vamos ao nosso estudo de hoje. Hoje, segundo dia, nós vamos falar sobre o chamado da obediência, mas nós vamos falar também sobre escolhas que aproxima e que afasta a pessoa de Deus. Isto mesmo. Quem não me conhece, eu sou o Bispo Gilmar, capelão geral da CONAEB, também professor da escola de curso, vários cursos que nós ministramos na nossa plataforma. E falando em curso, eu estou dando estudo da Bíblia Sagrada e também nós vamos ter o estudo da Bíblia em ordem cronológica. Esse estudo da Bíblia em ordem cronológica eu estou dando para os alunos da plataforma da Escola CONAEB. Mas nós vamos ter o estudo da Bíblia Sagrada, tá bom? Vamos começar então o nosso estudo. Nós vamos começar a nossa aula de hoje com oração, pedindo ao Papai do Céu para nos abençoar. Então vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, nós vamos começar hoje, no segundo dia do ano, estudando a Tua Palavra no livro de Gênesis, capítulo de 4 a 7. Vamos aprender segredos espirituais. Vamos conhecer revelações da Tua Palavra. E que através da Palavra o Senhor venha nos ensinar a obedecer a Tua Palavra, a viver uma vida em comunhão com a Tua Palavra. Abençoa todos que estão participando comigo desse propósito, que está nesse propósito da leitura bíblica durante o ano. Pois eu peço a Tua bênção, a Tua graça sobre todos, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Amém? Quando nós oramos, pedimos a Deus, Ele nos dá conhecimento e paz. Então vamos à nossa jornada de estudo de hoje. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nesse dia de hoje. Vamos já preparar para nós entrarmos na leitura da Palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você o seguinte: em meio a uma geração corrompida, nós vamos falar hoje sobre Noé. Noé escolheu andar com Deus. Noé escolheu a obediência a Deus e a Palavra de Deus. Mas também nós vamos falar, através da leitura de hoje, sobre escolhas que aproxima ou afasta a pessoa de Deus. Nós vamos estudar no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 4, do versículo 4 ao 7. Então vamos à nossa jornada de fé. Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero falar para você sobre a Bíblia em ordem cronológica. Como que é a Bíblia em ordem cronológica? Porque a Bíblia é uma biblioteca. Eu falei ontem sobre isso. São vários livros que é formado Bíblia Sagrada. Vários livros. Cada livro teve um autor, foi uma época diferente. E o exemplo, o livro mais velho da Bíblia é o livro de Jó. Então ele teria que ser o primeiro, Porque ele foi o primeiro que foi escrito. Então, se a gente for olhar um plano de leitura bíblica
em um ano com a ordem cronológica seria, por exemplo, nós vamos ler, seria iniciar podemos iniciar também ou com Jó ou com Gênesis, para a pessoa ter uma base da criação do mundo, mas na ordem cronológica, quem está acompanhando na escola, Conaeb, nós vamos estudar a partir do quinto dia, segunda-feira, nós vamos estudar a partir do livro de Jó. Porque aí você vai entender a história na ordem cronológica como ela foi. Mas hoje nós estudamos a Bíblia nesse formato. Quer dizer, o formato que a Bíblia ela foi escrita e colocada para a gente estudar. Então, o formato que nós vamos estudar hoje é um formato de ordem de estilos literários. Eu falei sobre isso ontem. Qual é a ordem da Bíblia? Então, a Bíblia é uma coleção de 66 livros, dividido em Velho e Novo Testamento, que foi escrita há 1500 a 1400 anos antes de Cristo. Então, ela é dividida em ordem de estilos literários, que é esse que nós estamos estudando aqui. Então, nós vamos estudar este. Na escola, aquele aluno, aquela pessoa que quer aprofundar um pouco mais, como é que eu faço? Tem aqui embaixo, tem um QR Code, você entra lá na escola, Conaeb, nós vamos disponibilizar aí já um estudo mais profundo, um estudo com mais conhecimento, mais estudo bíblico, mais orientação espiritual para os alunos, para aqueles que querem aprender mais a história da Bíblia, a palavra de Deus, o estudo bíblico. Aí lá, na escola, eu vou dar a Bíblia nessa ordem aqui, com a ordem cronológica. Tá bom? Então, você que queira aprofundar mais, depois entre em contato para você entrar na escola Conaeb, tá bom? Então, nós vamos estudar nessa ordem, que é a ordem de estilo literário, por isso que vem Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, representa o Pentateuco. Tem os livros históricos, livros proféticos, livros maiores, profeta maior, profeta menor. Aí vem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí vem as epístolas, ou cartas paulinas. E vem, por último, revelação. Então, aí nós vamos estudar dessa forma na escola Conaeb. Então, você que queira estudar, ter mais a profundidade, depois você entra em contato com para a gente estar elaborando para você poder estudar a Bíblia Sagrada, para você crescer espiritualmente. Então, hoje nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos estudar o segundo dia, Gênesis, Gênesis capítulo, versículo 4 ao 5. Então, vamos ter esse estudo da palavra de Deus. Seja bem-vindo, bem-vinda ao segundo dia desse estudo da palavra de Deus, da palavra revelada do Espírito de Deus. Então, nós vamos entrar em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Eu vou fazer a leitura. No final da leitura, nós vamos ter uma breve reflexão. Tá bom? Apesar que, para me ler a Bíblia sem explicar versículo por versículo, a gente dá muito estudo. Então, a gente sempre lê um versículo e dá a reflexão sobre ele. Mas para não ficar um encontro muito grande, eu quero fazer pelo menos com meia hora, e eu estou lendo 3, 4 versículos por dia, então eu vou dar uma reflexão no final. No final nós vamos, então, resumir o que estamos lendo. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 4, se você perdeu a aula de ontem, no canal no YouTube tem ela. No primeiro dia, segundo, vai ter a Bíblia toda para você ler. E quero convidar você, viu, que ainda não é inscrito no meu canal, a inscrever-se no canal, dê um joinha, um gostei, compartilhe essa mensagem, pelo menos 5 pessoas. Convida ela para ler a Bíblia junto.
Tem grupos de irmãos que estão lendo a Bíblia junto com o bispo. Tem grupos que estão lendo a Bíblia junto, ao vivo com o bispo. Outros estão reunindo grupos à tarde, de manhã, ou à tarde, ou à noite, para ler a Bíblia junto. Aí coloca lá, vão assistir junto, pega a sua Bíblia, mas você pode anotar na sua Bíblia aquilo que Deus falou contigo. Este ano vai ser um ano de crescimento, de bênção, de vitória na tua vida, porque a Bíblia já declara sobre isso: conhecereis a verdade vos libertará. O meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento, e nós estamos buscando conhecimento da verdade da palavra de Deus. Então vamos lá, vamos à nossa leitura. Gênesis capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e tendo dado à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Tornou a dar à luz a um filho, seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Descaiu-lhe o semblante. Eu vou dar o resumir no final. Aí no final nós vamos estar refletindo em tudo que nós lemos. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? Por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deveras dominar. Falou Caim com o seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Essa é uma versão, às vezes, está um pouco diferente da sua versão. Tem várias versões bíblicas, né? Deixa eu ler aqui o 8, nessa versão aqui. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Então, tem várias versões, às vezes falam um pouquinho diferente. Gênesis capítulo 4, versículo 8. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu o quê? Ali fala estando, né? E sucedeu o quê? Estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então, às vezes, vai ter Bíblia que vai ter alguma coisinha diferente da outra. Eu tenho várias Bíblias aqui que eu leio, cada um tem uma linguagem de hoje, uma linguagem diferente. Mas vamos lá. Perguntou, pois, o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele: não sei. Sou eu o guarda do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora, maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para dar à tua mão receber o sangue de teu irmão. Quando lavares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo, vagabundo serás na terra, o peregrino será na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha punição do que a que eu possa suportar.
E eis que hoje me lanças da face da terra. Também da tua presença ficarei escondido. Serei fugitivo, vagabundo, né? Que fala assim nessa versão. Ou serei fugitivo, ou nesse aqui, quero até ler aqui para me ver nessa versão aqui. Porque tem versão, essa versão também bem forte. Versículo 14. Eis que hoje me lanço da face da terra, da tua face me esconderei. Serei fugitivo. Aqui também fala vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar, me matarás. Versão semelhante. O Senhor, porém, lhe disse, portanto, quem matar a Caim, 7 vezes sobre ele cairá a vingança, quer dizer, maldição. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Conheceu Caim a sua mulher, o qual concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do filho Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Mausael. Mausael gerou a Metusael. Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zila. E Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocavam harpa e flauta. Cada um seguiu uma missão. A Zila também nasceu um filho, Tubai, Caim, fabricante de todo instrumentos, cortante de cobre, de ferro. E a irmã Tubai, Caim, foi Naamã. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouvi a minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir e um mancebo por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. Vamos ler a Bíblia, no final nós vamos ter reflexão sobre isso. Tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, tá vendo? Fomos lá na frente na história. Entramos na história de Caim. Caim foi para uma outra região. Lá nessa outra região ele conheceu esposa. Por isso que eu estou dando o estudo. Nós estamos lendo na ordem natural. Nós estamos lendo na ordem natural da Bíblia. Mas eu vou dar o estudo depois na ordem cronológica. Para você entender. Porque senão você vai falar assim, como é que o bispo leu? Eu estou até parando aqui para me falar sobre isso. O bispo leu de Adão e Eva. Teve 2 filhos. Eles são os primeiros que foi criado e colocado na terra. Se a gente lê de acordo com Gênesis, eles foram o primeiro. Aí Caim sai de lá, vai para uma outra terra, para uma outra cidade. E lá ele encontra a sua mulher. Ora, se estava só Adão e Eva, só tinha Caim e Abel, como é que ele encontrou uma outra mulher em um outro lugar, em uma outra cidade, em outro? Então, por isso que nós vamos estudar na escola a Bíblia na ordem cronológica. Porque na ordem cronológica, lá no Jardim do Éden, estava Adão e Eva, mas
tinha outra região e já tinha pessoas. Conforme nós acabamos de ler aqui. Aí nós estamos voltando agora lá em Adão de novo. Nós falamos um pouquinho sobre Caim, a forma que ele agiu, como ele agiu, Deus cobrando dele, Deus deu oportunidade para ele e ele não obedeceu. Eu vou falar sobre isso no final. Só parei para mim te falar, para você entender, para não ficar vago na sua cabeça. Mas o bispo falou isso aqui, tem isso aqui. Por isso nós estou dando estudo na escola, na Bíblia, na ordem cronológica. Nós estamos estudando essa ordem aqui. Vai ficar um pouquinho bagunçado porque eu estou mostrando na minha tela do computador. Nós estamos estudando na ordem de estilo literários, que foi a forma que nós estamos estudando. Tá bom? Então vamos voltar lá? Vamos voltar? Então vamos voltar no estudo. Vamos voltar. E tomou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel. Porque ela ficou... Caim, Adão e Eva, teve 2 filhos. Caim matou Abel. Caim foi embora. Ficou só Adão e Eva. Só Adão e Eva de novo. Aí Deus deu para eles mais um filho, Sete. Porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel. Portanto, Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. E foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Então vamos lá. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens... Então, por isso que a ordem cronológica, você vai entender com mais detalhe a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler. Vamos estudar. Mas para conhecimento é a ordem cronológica. Gênesis capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de homem no dia em que foram criados. Então ele chamou o nome de homem. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos, e morreu. Amém? Eu vou dar só uma reflexão no final. Na Bíblia, aí a gente tem um tempo maior de estudo, e aí na escola é um tempo maior. Aí a gente vai aprofundar um pouco mais sobre tudo que nós estamos lendo. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Viveu Sete depois que gerou a Enos 807 anos e gerou filhos e filhas. Por exemplo, aqui já não fala quem foi a esposa de Sete. Aqui já não fala. Por isso que tem que estudar, aprofundar, para você estar analisando detalhe por detalhe. Aqui só fala, apesar que antigamente também falava só das gerações e da parte do homem. Da parte do homem, eles escreviam a história, a genealogia, colocando mais a parte do homem. Adão, Abraão, Isaac, Jacó. Mas aí para Abraão, ter Isaac, teve esposa. Para ter Jacó, aí teve esposa. Então, por isso que é importante você ter estudo da palavra de Deus. Então, aqui fala de Sete, depois fala de Enos. Não fala aqui no momento da esposa. Viveu Sete depois que gerou a Enos 807 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Quena. Viveu Enos depois que gerou a Quena 815 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram
905 anos e morreu. Quena viveu 70 anos e gerou a Malalel. Viveu Quena, depois que gerou a Malalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Quena foram 910 anos e morreu. Malalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Observa que eles começam a contar até o primeiro nascimento, que aí vai aumentando a geração. Aí conta a idade até aqui, aí daqui, depois da geração, mais um pouco. Coloca geral. Viveu Maalael, depois que gerou a Jared, 830 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Malalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 172 anos e gerou a Enoque. Viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e também morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque não viveu muito tempo, igual alguns ali, 900, não sei mais tanto, mas a Bíblia fala, né? Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomara. Ali só fala o tempo que ele estava na terra. Ele teve tanta comunhão com Deus, que a Bíblia fala que Deus levou ele ao céu. Ele desapareceu. Por isso que é importante ter vida, comunhão com Deus para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. Comunhão com Deus para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho das nossas mãos, os quais provêm da terra que o Senhor amaldiçoou. Viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos. Olha só. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Gênesis capítulo 6. Eu sei que não dá para o bispo dar um estudo profundo. Nós vamos ter alguma reflexão sobre isso, sobre esse estudo. Mas, na escola, os alunos vão ter mais tempo para aprofundar. E sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens... Olha só, aqui já começa a ter uma diferença. Lembra que lá depois, lá no início, não vou voltar aqui na tela, mas lá no início fala que eles começaram a andar com Deus. Começaram a andar com Deus. No capítulo 5 fala
Ali eles começaram a andar com Deus, começaram a viver com Deus, e Deus começou então a abençoar, prosperar. Aí veio Enoque com fidelidade, com comunhão, foi até levado ao céu. Aí veio Noé. Aí começa Noé. Aí depois de Noé começa o povo a desprezar a Deus, porque aqui já tinha, até Noé já tinha uma diferença agora, dos filhos dos homens e dos filhos de Deus, dos que serviam a Deus e do que não servia. Então por isso que fala, sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, lhes nasceram filhas. E viram os filhos de Deus, observa que tem uma referência aqui, que em cima fala os homens, filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que lhe escolheram. Então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem. No homem! Há uma diferença nos filhos de Deus e no homem. Por isso que eu não vou aprofundar. Então há uma diferença. Então aqui, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Aí Deus já começou falou, só vai viver apenas 120 anos. Naqueles dias estavam os nefilins na terra, nefilins é homens gigantes, na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens. Nefilim também fala sobre, eu vou dar um estudo depois sobre os anjos de Deus, sobre os filhos dos homens, sobre os gigantes, sobre os anjos de Deus, a presença de Deus na terra. Naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. E esses nefilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. É por isso que o bispo está dando esse estudo, essa leitura bíblica, e estudo da ordem cronológica da Bíblia Sagrada na plataforma da escola, para a gente ter profundidade no requisito da Bíblia Sagrada. Então esses nefilins eram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal. Quer dizer, o único animal que agiu fora, lá no Jardim do Éden, foi a serpente. Mas, por causa da desobediência do homem, até os animais, todos iriam pagar. Todos. Mas vamos lá. Os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Vou parar um pouquinho. A língua fica coçando. O que você tem feito para agradar a Deus? O que você tem feito para achar graça diante dos olhos de Deus? Como que tem sido a sua vida diante dos olhos de Deus? Enoque andou em comunhão e obediência, mesmo vivendo no mundo que tinha corrupção, tinha um bocado de coisa errada. E nós estamos também vivendo neste mundo agora. Mas ele andou com Deus. Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Se o fulano, ciclano não achou graça, mas ele achou. O que você tem feito para achar graça diante dos olhos de Deus? Hã? Se puder comentar aí, coloca no comentário. Eu estou na fé. Eu estou em obediência.
Eu vou consertar minha vida com Deus. Eu vou ter comunhão com Deus. Escreva aí no comentário. Você que está ao vivo com o bispo, escreva no comentário. Eu vou estar em obediência, vou estar em comunhão, vou estar na fé, eu vou estar preparando para me obedecer à palavra de Deus. E convida mais pessoas para participar dessa aula. Tem sido bênção a leitura bíblica? Então, compartilha para mais pessoas, convida, faz grupo, pode montar grupo de irmãos para vocês estudar a Bíblia junto. Para ter esse momento de comunhão, de leitura bíblica da palavra de Deus. Vamos lá. Então, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Era homem justo, perfeito em suas gerações e andava com Deus. Igual Enoque. Não dá para o bispo dar o estudo aqui completo, porque para a gente ver a geração de Enoque até Noé. Mas na Bíblia nós vamos ter essa abordagem. Então era um homem justo, perfeito em suas gerações e andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Imagina naquela época e agora, no tempo que nós estamos vivendo. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofre, farás compartimento na arca, e a revestirás de betume por dentro e por fora. Então Deus falou: eu vou acabar com tudo. Só que Noé achou graça. Deus falou: eu não posso destruir Noé juntamente com os demais, porque Noé é fiel. E Deus falou: Noé, vem cá, eu vou acabar com tudo, mas você vai ser salvo. Você vai fazer isso, isso e isso. Orientou. Deus orientou para ele fazer, e ele fez. O mesmo Deus orientou, se a gente for analisar, Deus orientou a Caim. Não faça isso, domina no teu coração. Só que Caim não obedeceu. Foi lá e tirou a vida do irmão. Aqui Deus falou com Noé. Noé poderia obedecer ou não, mas ele preferiu obedecer. Ele preferiu fazer. Lembra que eu falei no início? Da sua escolha? O que você pretende escolher? Nós vamos falar mais sobre isso. Aí Deus falou com ele: dessa maneira fará. Comprimento na arca será de 300 côvados. Deus falou com ele que será 300 côvados. 300 côvados, irmão, côvado é médio 45 a 50. 50 centímetros. Então a arca da aliança, ela foi em média de 150 metros de comprimento. A largura 50 côvados de largura. Então 50 côvados de largura vai dar média de 25 metros. Então imagina, 150 para lá, mais 25 metros de largura. E a altura de 15 metros. 15 metros. Era um prédio, 15 metros de altura. Farás na arca uma janela, lhes dará um côvado de altura, e a porta da arca porás no seu lado. Falarás com andares baixos, segundo e terceiro. 3 andares. Baixo, o térreo, né? Segundo e o terceiro. Deus falou com ele como é que ele ia fazer. Agora imagina ele sem as ferramentas adequadas. Hoje tem tudo, tem método, a laser, tem tudo, serra que serra tudo. Mas Noé obedeceu, ele não olhou a dificuldade. Porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida. Tudo que há na terra aspirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, quer dizer, minha aliança. Estarás na arca, e tu e contigo teus filhos, tuas mulheres e teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves segundo as suas espécies,
do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Levai contigo de tudo que se come, e ajunta-a para ti, e te será para alimento a ti e a eles. Assim Noé fez, segundo tudo que Deus lhe mandou, assim fez Noé. Vamos ler Gênesis capítulo 7. Já estamos terminando já. Depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Ou quem é justo e fiel, Deus tem um lugar reservado e preparado. De todos os animais limpos levarás contigo 7, 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Versículo 3, Gênesis capítulo 7, versículo 3. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar. Ele teve que fazer arapuca para pegar aquele passarinho, para colocar na arca da aliança. Foi uma luta. Mas ele fez conforme Deus falou. E tinha que pegar. Era 7, macho e fêmea. Ó, tem 8 aqui, então pode soltar esse, porque é só 7. Ele obedeceu. Obediência, sim. Tem pessoa que perde a bênção porque ele tem dificuldade de obedecer uma ordem divina. Deus falou, 7 é 7, 7 macho, 7 fêmea. Dos animais que não são limpos serão 3 macho, 3 fêmea, 2, você vai fazer assim. E ele fez, do jeito que Deus mandou. Versículo 4. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. E Noé fez segundo tudo o que o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando o dilúvio veio sobre a terra. Noé entrou na arca com os seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos que não são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra. Quer dizer, ele colocou todinho lá na arca, conforme Deus mandou. Versículo Gênesis 7, 9. Entraram 2 a 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Lembra, na aula de ontem, que nós falamos que Deus fazia brotar da terra o vapor, a água? Agora Deus falou, vai chover. Então, até então, eles não conheciam sobre a chuva. Versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e a janela do céu se abriu. E caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40. Nesse mesmo dia entrou Noé na arca, e juntamente com ele seus filhos, Sem, Cão e Jafé, como também as suas mulheres e as 3 mulheres de seus filhos. E com eles todos os animais segundo a sua espécie, todo o gado segundo a sua espécie, todo o réptil que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie, e toda ave segundo a sua espécie, pássaros de todas as qualidades. Entraram para junto de Noé na arca, 2 a 2 de toda a carne em que havia espírito de vida. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou dentro. Ele colocou, o Senhor fechou. Gênesis capítulo 7, versículo 18. Já estamos terminando. Prevaleceram-se as águas e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca vagava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que haviam debaixo do céu foram cobertos.
15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e assim foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como gado, animais selvagens. Todo réptil que se arrastam sobre a terra, e todo homem, e tudo que tinha fôlego do espírito de vida em suas narinas, tudo que havia na terra seca, morreu. Assim foram exterminados todas as criaturas que haviam sobre a face da terra, tanto o homem como o gado, o réptil, as aves do céu, todos foram exterminados da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam lá. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. 150 dias. Então nós estamos fazendo essa leitura, a leitura da palavra de Deus, buscando conhecimento para a nossa vida. Buscando conhecimento para nos aproximarmos de Deus, da presença de Deus. Deixa eu falar um pouquinho. Primeiro aqui nós falamos sobre o chamado da obediência, que é esse final aqui. Mas na mensagem de hoje nós poderíamos marcar vários detalhes. Nós vamos aprender sobre escolhas que aproximam a face de Deus. Em Gênesis, capítulo 4, do 4 ao 7, mostra o avanço do pecado na humanidade. Constatando o quê? 2 caminhos. Primeiro, Caim. Você vai lembrar, Caim. O que Caim escolheu? Caim escolhe o que? A inveja. E além da inveja, ele escolhe a rebeldia. Abel escolhe o quê? Abel escolhe oferecer o melhor para Deus. Eu não vou aprofundar porque é leitura bíblica só para você relembrar. Então, Caim escolhe a inveja e a rebeldia. Abel escolhe o quê? Oferecer o melhor a Deus. No capítulo 4 até o 7, nós também aprendemos que a corrupção se multiplica sobre a terra. O plano de Deus era um e foi multiplicada a corrupção sobre a terra. Porque eles agiram. E começou com quem? Com Caim. Espírito de rebeldia, de desobediência. Noé anda com Deus em meio a uma geração perversa. Aí vem o dilúvio. E através do dilúvio revela o que? O juízo de Deus, mas também revela a perseverança na graça, Na graça. Então esse do 4 ao 7 nos ensina o quê? Que Deus observa a corrupção, Deus observa o coração e não apenas as ações. Não apenas as ações. Vamos aprofundar um pouquinho mais? Qual é a verdade central que nós estamos estudando na Bíblia de Gênesis, capítulo 4, versículo 7? Qual é a verdade central desse versículo? Em um mundo corrompido, Deus continua honrando aqueles que escolhem andar com Ele. Que é o Gênesis capítulo 6, o 6 e o 8, que diz: Noé achou graça aos olhos do Senhor. E Deus honrou. Deus honrou, porque Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé continuou na obediência. Noé continuou em comunhão com Deus, em obediência a Deus, a palavra de Deus. Mas também nos fala sobre o pecado.
o pecado. Voltando um pouquinho antes, falando sobre Caim e Abel, que Deus não se agrada da oferta feita por quem? Por Caim. E Deus agradou da oferta feita com o coração certo. Foi o coração aberto de quem? De Abel. Abel não ofereceu apenas algo a Deus. Ele ofereceu o melhor. Caim ofereceu algo, só algo para Deus. Ele não ofereceu o melhor, ele não ofereceu com o coração aberto. Por isso que a Bíblia fala que atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta o Senhor não atentou. Então, quando for fazer algo para Deus, faça de coração. Não faça apenas algo, faça o seu melhor. O seu melhor a Deus. Então, meu irmão, Deus ainda se agrada da excelência e da sinceridade do nosso coração. Agora, quando começou o pecado? O pecado começa o quê? Na onde? Aonde que começou o pecado? Foi no coração de Caim. Eu estou fazendo uma reflexão aqui para você dos versículos que nós estamos lendo para você meditar. Por isso que Deus fala lá em Gênesis 4:7. Gênesis 4:7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizer bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deveras dominar. Deus ainda fez questão de falar com Caim, que era para ele dominar o coração dele. Para ele dominar aquela mágoa, para ele dominar aquele rancor, para ele dominar aquela inveja que estava no coração dele. Então o pecado começa onde? No coração. Caim foi alertado antes de pecar, mas ele não deu ouvido. O pecado jaz à porta, sobre ti seja o seu domínio, o seu desejo. Gênesis 4:7. Então toda queda começa onde? Quando ignoramos a voz de Deus. Eu não quero dar uma aula muito grande, mas eu preciso te orientar. Lá no Jardim do Éden, eles não deram ouvido à voz de Deus. Fizeram aquilo que Deus falou que não era para fazer. Aqui Deus alertou Caim. Caim, domina sobre o teu coração esse desejo. Ele deixou crescer. Todo mal, quando a pessoa deixa crescer no coração, a pessoa fala uma coisa e ela vai deixando crescer, aí leva ela para o buraco. Terceiro, o pecado se multiplica quando não é tratado. O pecado se multiplica quando ele não é tratado. Então a violência, o orgulho e a corrupção tomaram conta o quê? Da terra. Eu estou falando alguns versículos bíblicos, aí nós já estamos agora em Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Então, Deus viu que havia se multiplicado. Então, o pecado tolerado hoje se torna escravidão amanhã. Às vezes fala, não tem problema, isso aqui não tem problema. Não tem. Vai trazer consequência para você amanhã. Então, Deus viu o pecado multiplicando. Deus viu o início, no meio, no fim. Deus viu. E Deus foi tolerando. Mas o pecado tolerado hoje se torna escravidão para você no dia de amanhã. Isso é muito sério. Outra reflexão bíblica. Gênesis 6:9. Gênesis 6:9 fala de quê? Eu marquei alguns detalhes só para mim falar. Gênesis 6:9. Esses são a geração de Noé. Noé era homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Lá na ordem cronograma eu falo do tempo. Desde o início até Noé, quantos anos existia. Aqui não dá para mim não aprofundar, porque se eu começar a falar, eu vou ter que aprofundar. Mas lá no estudo tem completo. Então, Noé andava com Deus.
Noé escolheu o quê? Fidelidade. Noé escolheu ser fiel com Deus, enquanto os demais escolheram a rebeldia. Então a escolha é nossa. A escolha é sua. É você que escolhe. Você escolhe andar com Deus ou não? Você escolhe ter vida com Deus ou não? A escolha somos nós. É nós que escolhemos. Eu que escolho o que eu quero de melhor para mim. Quando você vai num restaurante comer, é você que escolhe. Não serve? É você que escolhe o que você vai colocar no prato. Prato feito, não. Prato feito eles colocam. Marmitex que é feito da casa, é a pessoa que escolhe. Mas Deus dá para nós a liberdade de escolhermos o que queremos para nós, para a nossa vida. É você que escolhe. Noé escolheu ser fiel. Noé escolheu obedecer a Deus. Os demais escolheram rebeldia. Então, santidade é possível, mesmo em uma geração corrompida. Você pode ser santificado. Mesmo vivendo no mundo corrompido, você pode viver em comunhão e obediência a Deus, a palavra de Deus. Quinto, o justo de Deus nunca vem. O juízo de Deus nunca vem sem aviso. O juízo divino, ele vem. Mas antes, para os filhos de Deus, tem um aviso. Então, o juízo de Deus nunca vem sem aviso. Ele avisa antes. Você está entendendo? Você está entendendo? Deus avisou, Noé, vou fazer isso, isso e isso. Noé, faz isso, isso e isso. Deus já falou, vai vir a segunda morte. A volta de Jesus. Ele está avisando. O juízo de Deus nunca vem sem aviso. Cabe nós obedecer e preparar. A arca foi construída por muitos anos como sinal de quê? De misericórdia. Deus sempre oferece oportunidade de arrependimento antes do juízo. Então Deus tem nos dado a oportunidade de consertarmos, de viver uma vida melhor em comunhão e obediência a Ele e à palavra dEle. Amém? Então nós vamos ficar por aqui. Vamos orar. E amanhã eu volto com mais uma aula, mais um crescimento espiritual. Apesar que o meu propósito era apenas só ler a Bíblia, só ler. Mas eu não consigo sem trazer pelo menos um pouquinho da reflexão. Agora, estudo profundo na plataforma da Escola Conaeb. Amanhã nós vamos falar sobre... nós vamos ler amanhã Gênesis do capítulo 8 ao capítulo 10. Amanhã vai ser menor, 2 capítulos só. Gênesis 8 ao 10 amanhã. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu lar, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E nós não vamos terminar sem fazer a nossa oração agradecendo a Deus pelo segundo dia de vida desse mês, né? Segundo dia do ano, mais um dia de vida que Papai do Céu está nos dando. É o propósito da leitura bíblica ao decorrer do ano. Essa segunda leitura bíblica do segundo dia do mês de janeiro. Que Deus abençoe. Vamos à nossa oração. Vamos com a nossa reflexão de fé. Querido Deus, eterno Pai, Senhor Deus, guarda o meu coração do pecado que tenta se infiltrar em pensamentos, em atitudes, em escolhas. Meu Deus, queremos agir como Noé agiu. Noé agiu, meu Pai, em comunhão, em obediência. Noé andava com o Senhor. Queremos, meu Pai, também andar contigo, mesmo, ó Pai, em tempos difíceis, mesmo em tempo de luta, mesmo em tempo de dor. Recebe, Senhor Deus, a oração do teu povo, dos teus filhos. Abençoa essa leitura de hoje, que venha ficar gravada na mente, no coração dessa pessoa, e que ela venha viver em obediência e comunhão. Que ela venha escolher obedecer a tua palavra. Que ela venha escolher andar com o Senhor, como Enoque andou, como Noé andou. Meu Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Que o Espírito Santo do Senhor continua tratando conosco de uma maneira poderosa
de uma maneira especial, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Amém, que Deus te abençoa. Amanhã nós estaremos de volta com mais uma reflexão, leitura bíblica, tá bom? Amanhã nós vamos ler Gênesis capítulo 8, 9 e 10, tá bom? Você que ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem para o próximo. Você pode montar grupo para assistir juntos a mensagem. Pode, tem pessoa, tem uma irmã que mandou mensagem para mim, eu posso montar um grupo para mim assistir a mensagem? Eu posso, na minha igreja, montar um grupo? Pode! É para você crescer espiritualmente, é para você ler, para nós juntos lermos a Bíblia durante o ano. Um abraço, Deus abençoa, até amanhã.